Bom dia a todos. Damos início aos trabalhos dessa audiência pública. Cumprimento os membros da Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal, vereador Claudemir da Silva Homem, vereador Marcos Paulo Corradini e demais presentes. Cumprimento também a equipe técnica que apresentará os trabalhos da audiência. Quero também aqui cumprimentar o secretário Laércio, secretário de Finanças, a Luciana, secretário de Meio Ambiente, os demais funcionários, sejam todos bem-vindos. Essa audiência pública atende à obrigação prescrita no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem a finalidade do Poder Executivo demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2023. Dessa forma, então, passamos os trabalhos à equipe técnica que fará a demonstração dos trabalhos da audiência. Bom dia a todos. Em nome do Poder Executivo, da prefeita Cleide, do vice Lindolfo, secretário de Finanças Laércio, nossa equipe técnica que está presente aqui. Quero cumprimentar o presidente da comissão, o Adolfo, o membro Marcos Paulo, Claudemir Nego e os demais vereadores presentes, o vereador Nenê. Dessa forma, vamos apresentar para a Comissão de Finanças e Orçamento, para a população civil em geral, e também quem está ouvindo nos canais de internet, né? Eu acho que está sendo transmitido ao vivo, a audiência pública para avaliar as metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2023, que compreende, então, o que aconteceu orçamentária e financeiramente no período de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023. E, coincidentemente, o último período do ano, né, de 2023, logo os dados que se encerraram aquele exercício. Como sempre falo, é uma obrigatoriedade da Lei 101 de 2000, a famosa LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe que todos os poderes executivos vão até a sede dos poderes legislativos até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, para demonstrar, então, tais dados que nós vamos estar apresentando aqui. Assim acontece na sede dos municípios e dos estados também, perante as suas assembleias legislativas daí, né? Sempre deixar bem claro que, por mais que ela é uma audiência com cunho totalmente fiscal, pois a própria lei tem essa nomenclatura, Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem a finalidade de aferir índices e dados fiscais. Não tem nessa análise, nessa apresentação, o cunho de estar verificando qualidade ou desempenho de gestão e seus afins, mas sim o alcance dos índices ou também o seu não alcance, cumprimento ou não cumprimento de índices, né, que a lei impõe para os gestores aplicar. Por exemplo, educação e saúde, que é os mínimos constitucionais, e também aquilo que o gestor, juntamente com o legislativo, prometeram nas suas leis, que é a LDO, PPA e LOA, que vão fazer nos períodos seguintes, se eles fizeram ou não fizeram aquilo que estava escrito no livro da lei, que é, por exemplo, a lei orçamentária anual, né? E acompanhando isso, a evolução da receita, acompanhamento se a receita vem se mantendo, se ela aumentou, se ela baixou, se a despesa não foi extrapolada, e alguns desses índices essenciais para uma administração pública ter um bom andamento. Então vamos lá. O primeiro demonstrativo, ele é um dado aqui da Câmara Municipal, do Poder Legislativo, pois a Câmara não faz prestação de contas e a gente embutiu pelo menos essa tela, que é referente à Câmara,
que é análise de gasto de pessoal. Então, o município tem que ficar acompanhando se eles cumprem isso também. Que a Câmara gastou R$ 2.255.399 no ano inteiro, né? De 2023 com folha de pagamento. Então, totalmente com pessoal ativo trabalhando. Comparado à receita corrente líquida do município, que foi aferida naquele ano, a Câmara gastou 1,09% em pessoal, sendo que a lei diz que ela poderia gastar até 6% da receita corrente do município líquido. Então, o gasto de pessoal no município ele é dividido. São 60% que pode ser gasto com folha no município inteiro. 6% para o legislativo e 54% para o executivo. Neste caso, ficou evidenciado que a Câmara está bem aquém do que ela poderia gastar. Ou seja, 1,09, enquanto poderia ter chegado até 6%. Próximo. Dessa vez ficou meio pequeno. Mas acho que dá para ver. Agora nós vamos acompanhar um pouco da receita do município no terceiro quadrimestre, o que era previsto e o que aconteceu e quanto chegou até o final do período, que é dezembro, né? Então, lá na receita tributária, nós tínhamos uma estimativa de arrecadar naquele quadrimestre 3.964 e arrecadou 4.351. Praticamente quase 500 mil, quase 500 mil reais a mais. Tá? A receita tributária é aquela do balcão da tributação. Já falou que o motivo foi alguma entrada de refis. Contribuições. Aqui entra a contribuição de iluminação pública. Era esperado 198 mil, entrou só 55 mil. Então, esse ficou abaixo da expectativa. Mas é uma receita pequena. A patrimonial, onde entram aqui, no caso, principalmente o royalties e os seus rendimentos, era esperado entrar 34.560, entrou 44.425. No ano, 134.162, então acumulado até dezembro lá na última coluna. Serviços, 355, entrou 130. Transferências correntes, que são as transferências do governo estadual e federal, era esperado entrar 17 milhões e entrou 23. Entrou bem a mais. Aqui teve uns casos de auxílio do governo federal e do ICMS também. E também alguns convênios, exemplo do Itaipu Mais Energia, que foi depositado já 1,5 milhão na conta e é um convênio que vai ser executado mais para frente, mas ele já está depositado. Outras transferências correntes são aquelas transferências que não podem ser identificadas especificamente e são lançadas ali. Era esperado 235, entrou apenas 30 mil reais. Então, as receitas correntes, que eram esperadas 58 milhões nesse quadrimestre, entrou 72 milhões. No total, até o período, as receitas correntes foram de 207 milhões 888. A tela seguinte ainda é uma continuação da receita, só que é dividida porque aqui são as de capitais. Então, não são aquelas receitas que vêm rotineiramente no caixa da prefeitura, elas são de capitais porque, nesse caso em tela aqui, só temos a amortização de empréstimos e uma pequena transferência de capital. A amortização de empréstimo é o retorno do pagamento dos empréstimos que o município já tinha feito para o programa habitacional. Então, era um dinheiro que já era nosso e só está voltando, por isso que ele não pode ser considerado uma receita corrente. Era esperado 633 mil nesse período e entrou 598. No ano já retornou 1.782.000. E as transferências de capital nesse período entrou 14.460. São alguma verba de emenda ou fundo a fundo direto do governo federal ou estadual
pode ser emenda individual ou de bancada dos deputados, que eles mandam alguma coisa para alguma aquisição de algum produto. Então, não sei dizer aqui agora, mas nesse período entrou 14.460 e no ano inteiro 144.450. Então, vamos somar a receita geral do município no ano foi de 209.816, bruta, sem nenhum desconto, sem nada, né? Era esperado 178.500 pela LOA. Entendeu? Então, quando foi feita a LOA lá em 2022, foi acordado que a previsão seria de 178.500, porém, na prática, entrou 209. Então, 18% acima do que se esperava. Isso é muito bom para qualquer gestor, para qualquer município, para qualquer pessoa que se surpreende com a arrecadação, ao invés de se decepcionar, né? Onde tem receita, tem despesa, vice-versa. O município teve essas despesas principais aqui no quadrimestre e no ano. Então, despesa de pessoal. Era esperado gastar 17.449 nesse quadrimestre e gastou 19. No ano, gastou 51.763. Juros e encargos, era esperado gastar 402, gastou 415. No ano, gastou 1.203.000. Esses juros é parcelamento da Previdência. Outras despesas correntes é tudo o que é necessário para girar a máquina pública, de manutenção e, enfim, menos aquisição de equipamentos e materiais. Tudo que precisa para manter, seja contratos de transporte escolar, luz, água, telefone, combustível, terceirizações, enfim, hospital, tudo que precisa para o município estar acontecendo são outras transferências, outras despesas correntes, né? Enfim, é possível detalhar? Claro, no último nível de centavo a centavo, mas numa apresentação dessa a gente faz conforme a estrutura do Tesouro Nacional pede para fazer, né? Para simplificar. Então foram 30 milhões previsto de gastar nesse período e foi gasto 34, pouquinho a mais. No ano, 89 milhões. E as despesas de capitais, ali da metade para baixo, investimentos que era previsto fazer de 5 milhões, foi feito de 5.400. Inversões financeiras, que é empréstimos, era esperado 806, foi feito 201, né? E foi só esse período aí que teve. E a amortização da dívida, que é o pagamento do capital da dívida previdenciária, era esperado 166 e deu 186. No ano já 539 mil. Então a despesa total do município era esperado no quadrimestre gastar 51.800 e gastou 60. No ano, 150 milhões. Pode ir para o próximo. Então, ela ficou ali em 86% do que era previsto gastar e foi gasto. A gente viu lá que a receita total do município foi 209 milhões. Mas existe um termo chamado receita corrente líquida, que é a base para você fazer compromissos, estudar a folha de pagamento, muitas outras pretensões que o administrador público pretende, tem que se basear na receita corrente líquida, porque ela é líquida, já é excluído alguns descontos constitucionais que tem que ter. Por exemplo, PASEP, que é 1%, que uma espécie de... chega a ser uma espécie de um imposto, né? Mas não pode ser chamado de imposto, mas é 1% da receita do município tem que ser passado para o governo federal para garantir a proteção do servidor público, que quem ganha até 2 salários mínimos pode pegar uma vez por ano um salário mínimo. PASEP, semelhante ao PIS, né? Da iniciativa privada. Então a receita corrente líquida, ela ficou em 207.869.528 com 22 centavos, conforme o histórico aí, ó. Em janeiro foi 18.585, fevereiro 16.700, março 16.094, abril 17.263, em maio 20.268, junho 17.543, julho 17.521,
Estou falando da bruta, né? Daí logo embaixo tem a líquida. Em agosto, a receita líquida foi 16.499, setembro 16.115, outubro 17.692, novembro 16.916, dezembro 21.944. Realmente, em dezembro, tivemos uma arrecadação aí bem maior do que a média dos outros meses. Então, até estava vendo na tesouraria antes, foi em torno aí de 1,5 milhão de auxílios, aquela medida provisória que teve, se não me engano, para o governo federal repor a perca do FPM, só que nós já não estávamos com perca, nós estávamos mantendo a nossa arrecadação, mas como ele fez de igual para igual todos os municípios, ele mandou a nossa cota também, e também aquele convênio da Itaipu de 1,5 milhão que entrou ali. Próximo quadro é chamado de resultado primário. É nada mais, nada menos que você pegar a receita total e comparar a despesa total com a exclusão de algumas coisas, que é, por exemplo, tira da receita os rendimentos que o dinheiro rendeu lá no banco, que é a aplicação financeira, e tira da despesa pagamento de concessão de juros, acho que é de empréstimos também. Então ele faz um resumo grosso para apurar se nesse período teve superávit ou déficit primário, né? Então nós percebemos que a nossa receita primária foi de 188.260. Ela é menor porque foi excluído, como eu falei, a parte de aplicações financeiras, que lá já dá para evidenciar que o dinheiro que a prefeitura tinha no banco em 2023 rendeu quase 20 milhões de reais. Então, a receita ficou, para essa finalidade, 188.260. Próximo slide, a despesa ficou em 202. Quer dizer o quê? Que nós tivemos, novamente, 14.400.000 de gastos a maior do que receita. Isso não é problema porque, da onde foi tirado? Foi executado pagamentos a mais do que receita, né? Mas são pagamentos que vinham do ano anterior, que foram pagos, e também o gasto com superávit. Então, não sinaliza isso, não é sinal de um déficit de culpa, né? Ele só está mostrando a verdade que o dispêndio de dinheiro foi maior que a receita, mas por quê? Porque alguma movimentação teve condições de se pagar mais porque tinha dinheiro em caixa. Então, ele faz análise desse período fechado. E vocês podem ver ali na última coluna, aquela que dá 53 milhões, são só restos a pagar. Então, foi muito dinheiro pago, conta paga de exercício anterior. Próximo slide. Aqui ele vai fazer o resultado nominal, é uma comparação da dívida versus o que nós temos condições de pagar. Geralmente, na nossa vida particular, numa empresa, nós pegamos quanto temos de disponibilidade e descontamos a dívida. Aqui no setor público, ele faz quanto nós devemos e desconta o que nós temos para ver se vai sobrar alguma coisa. Então, quanto mais negativo o número for, quer dizer que mais liquidez o município tem. Então, nós vamos lá, em 31/12, a nossa dívida era de 6.333.000, que é o saldo do parcelamento. Em contrapartida, nós tínhamos 168.148.000 no banco, em ativo disponível, mais 20.827.000 de haveres financeiros de fácil liquidez no setor de tributação, ou seja, crédito a receber, né? E devíamos também 410.000 de restos a pagar e passivos reconhecidos de 635.000, que é, por exemplo, a gente retém alguma coisa de um pagamento de uma empresa ou de um servidor e segura por algum momento ali na contabilidade, no saldo, mas ele já tem que ser passado para o destino final. Então, tinha 635. Enfim, de 6.300.000 que nós tínhamos da dívida,
tínhamos uma disponibilidade aí de levantar dinheiro de 187 milhões, restando uma liquidez de 181 milhões 597. Comparado ao período anterior, que era 31 de dezembro, nós aumentamos essa liquidez em 5 milhões praticamente, 5 milhões e 62 mil. Então melhorou de um ano para o outro. Ele melhorou por quê? Ou porque tem mais dinheiro no banco, ou às vezes porque diminuiu a dívida, né? Então, nesse caso, dá para ver que são as duas coisas. Nós vamos fazer um relatório de quais são as dívidas que o município tinha. Então, naquele relatório anterior, foi visto lá que nós tínhamos uma dívida de 6.333. É que lá só entra a dívida de previdenciária mesmo. Nesse daqui é toda a dívida. A dívida consolidada é uma dívida que não tem contrato. Por exemplo, todas as outras dívidas do município, elas têm contrato. Essa aqui não tem, ela precisa somente de autorização legislativa ou de decisão judicial. Por exemplo, Isaac, mas você está falando que a dívida do município está aí em duas linhas, uma é precatório e uma é previdência. É que esse termo, dívida consolidada, é assim. Vocês não devem para a empresa tal que está fazendo uma obra, devemos, só que ela é outro tipo de dívida. Ela recebe o nome de dívida flutuante, que ela é amarrada a um orçamento. Então, ela vai ser vista de um outro panorama lá na fase de restos a pagar. Mas dívida consolidada mesmo, que ela não tem contrato, que só depende da autorização legislativa ou de decisão judicial, são essas duas aí. 1.373.000 de precatórios, isso era em 31/12, que na verdade nesse momento já não existe mais, já foram pagos. É aquelas decisões onde que a justiça mandou o município pagar para quem, na grande maioria dos casos, são servidores públicos, né? Recorreram a algum direito, requisitaram algum direito. E a dívida previdenciária, então, de 6.300, totalizando uma dívida consolidada de 7.705. E os restos a pagar estão aqui. O primeiro quadrinho ali em cima, nós vamos ver como evoluíram os restos a pagar de 1 de 2023 até 31 de 2023. Então, quer dizer que do que nós herdamos em 1º de janeiro de 2023 de restos a pagar, nós ficamos com apenas 12.760.000 no final do ano. Ou seja, aqui não está mostrando, ele mostra só a situação em 31/8, que era 22.598. E 31/12 ele diminuiu para 12.760. Então foram 10 milhões aí em 4 meses que diminuiu os restos a pagar. Se fosse pegar lá em 1º de janeiro de 2023, esses restos a pagar eram 70 e poucos milhões. Então quer dizer que dos 70 e poucos milhões que nós começamos o ano, nós executamos, nós gerimos esses restos a pagar e terminamos com apenas 12.760. Porém, o exercício de 2023 gerou restos para 2024, no montante de 34.470, mais ou menos ali, que dá os dois itens, que é os processados e os não processados. Então, o que se acumulou de empenhos em 2023 transferiu para 2024, mais aquilo que nós herdamos lá de trás, de 12. Então, nós temos em 1º de janeiro de 2024 um compromisso de restos a pagar de 47.244. Nós conseguimos diminuir bastante esses restos aí, porém, foi feito um trabalho, o secretário Laércio, o pessoal da secretaria foi de pasta em pasta, e pouca coisa ficou de miúda. O que tem aí é um relatório também que pode ser esmiuçado, são grandes obras, só a obra do Carlos Gomes, Laércio, tem lembrança quanto ficou lá? Então tem tipo 3, 4 obras que devem totalizar uns 30 milhões. Mas daí que vira tudo nos 47, né?
Então são algumas obras, nós não deixamos outros contratos assim com restos a pagar, então ele é um compromisso meio que bem perto da realidade, porque são obras e aquisições, né? Então o que nós temos aí para pagar de restos durante esse ano ainda é 47.244. Agora vamos ver o gasto de pessoal do município. Gastou 51.823.359 reais no ano. Ele poderia gastar até 111.769, porque era 54% da receita corrente líquida, que era 206.980. Vocês já me viram falando em 3 vezes receita com valor diferente, mas aqui nós não vamos entrar muito na literatura, né? Mas é que para algumas finalidades se usa uma receita, para outra. A exemplo dessa para basear a despesa com o pessoal. A receita corrente líquida é 207.869, mas a lei manda tirar da receita corrente líquida as emendas parlamentares e os recursos dos agentes comunitários de saúde. Então, nesse período entrou 888 mil, ela manda tirar isso também para diminuir um pouco a receita corrente líquida, para daí fazer a base de quanto gastou. Então, final, mesmo assim, a despesa de pessoal ficou em 25,04%, sendo que ela poderia chegar até 54%, né? Então, o nosso município está com aquela... o índice de despesa de pessoal baixo, baixíssimo. Agora, os 2 últimos é saúde e ensino. Sabemos que a Constituição Federal diz que todo município tem que gastar 15% dos impostos com saúde. Então, nós pegamos e apuramos quais são os nossos impostos que nós recebemos. Os impostos municipais entraram nos cofres públicos 11.598 e os impostos que vieram da transferência da União e do Estado totalizaram 46.830. Do total, os 2 impostos, né, foram de 58.429. Faz vezes 15%, dá 8.764. 8.764 é o mínimo que o município tinha que gastar em saúde para ele estar legal perante a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal. Daí, da metade para baixo, nós vamos ver o que foi aplicado de fato. Se nós tínhamos que aplicar 8.764, nós acabamos aplicando 27.386.294 por causa da nossa realidade econômica, que na hora de aplicar, nós aplicamos dinheiro dos impostos e também dos royalties. Então, por isso que essa informação pública gerencial é importante, porque um dado aqui municipal vai aparecer que ao invés de nós aplicar o mínimo de 15%, nós acabamos aplicando 47%. Porque essa questão dos plus aí que o município acaba dando na saúde pública, né, com o dinheiro dos royalties de Itaipu. Porém, eu já falei isso em outras vezes, quando essas informações sobem para o Tesouro Nacional, lá para o CIOPS, que é o Sistema de Orçamento Público da Saúde da União, eles pegam, o sistema deles automaticamente glosa linhas das nossas despesas. Por exemplo, se eu tenho transporte da saúde, uma cirurgia eletiva, contratação de especialistas, que não é obrigação do município ter, ele identifica lá e corta tudo. Então, dos 27 milhões que nós gastamos aqui no município, para eles só valeu 10.547. Entendeu? Porque eles têm esse tratamento uniformizado a nível de Brasil. Nós somos aqui, de uma certa forma, abençoados em ter os royalties que nós podemos desprender com a saúde pública e com a educação. Mas, no geral, os municípios não têm. Então, eles só pegam dinheiro dos impostos e empregam em saúde. Já nós não, pegamos os royalties também e empregamos. Mas, quando chega lá a informação, eles fazem esse corte e vê que nós só gastamos 10.547
em ações e serviços públicos de saúde que estão nominadas na Lei Complementar 141/2012. Então, nessa LC 141 é que diz o que o governo considera como ações e serviços públicos de saúde. Resumindo, só considera despesas lá na unidade básica de saúde, tudo que é gasto em hospital ele não considera média e alta complexidade, por entender que isso é função do Estado e do governo federal. E essa então é a informação sobre a saúde. Nós gastamos aqui 27.386. Perante o governo federal, só considerou 10.547. Mesmo assim, estaríamos com 18,05% de cumprimento do índice da saúde. Então, tá ok, tá cumprido esse índice. E o último é o ensino, que ele usa a mesma metodologia, só que ao invés de 15 é 25. Então vamos apurar o que nós arrecadamos com impostos que são contabilizados no ensino. Foram 60.203 vezes 25%. O gestor teria que gastar um mínimo de 15.050 no ensino. Na prática, da metade para baixo, nós vamos ver que ele gastou um montante de 39.242. Esse é o gasto total da educação do município no ano de 2023. Então, se for olhar gerencialmente, informação para nós, munícipes aqui, ele gastou 65% dos impostos com ensino. Isso porque também entram os royalties. Da mesma forma, o Ministério da Educação ele faz uma glosa de certas coisas que ele não considera, a exemplo de subsídio escolar, que é a parte de faculdade, transporte escolar para terceiro grau. Ele vai glosando várias coisas que também não estão na lista do MDE, que é a manutenção do desenvolvimento do ensino. Então ele fez essa glosa e restou de gastos nossos em manutenção de desenvolvimento do ensino, especificamente, 20.085.000, que ele considerou que nós aplicamos no ensino, na veia do ensino. Então ficou o índice daí para o governo federal de 33,36%. Aonde tinha que ser 25, ficou esses 33. Um ótimo índice. Fazer também, só voltar um pouquinho, um comentário a respeito do Fundeb, né, que é o Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica. Nós arrecadamos 12 milhões no ano, 12.163, e aplicamos 11.725, ou seja, ficou no caixa aí 300 mil reais aproximadamente. Desses 12.163 que entrou no ano, ficou uns 300 mil no final do ano no banco. Então, onde nós tínhamos que aplicar no mínimo 90% desse dinheiro aí, foi aplicado 96%. Com profissionais, nós tínhamos que aplicar o mínimo de 70% desse dinheiro aí. Então, dos 12.163, 70% tinha que ser aplicado com profissionais do ensino. Uma vez era só professor com magistério ou terceiro grau. Agora não. Ele elencou mais alguns tipos de profissionais, por exemplo, um psicólogo que atende na rede, uma nutricionista, o que é necessário para todo o complemento do ensino. E nós gastamos também 96% do dinheiro com esses profissionais. Isso quer dizer que de todo o nosso gasto do dinheiro do Fundeb foi com profissionais. Nós não pegamos o Fundeb para gastar com nenhuma outra coisa. Foi empregado totalmente em profissionais que trabalham no ensino. Lembrando que não é cultura, não é esporte, não é educação. A palavra é ensino. São aquelas pessoas que estão ligadas à educação infantil, fundamental e básica do município. Bom, pessoal, seria isso aí. Vou deixar o espaço aberto. Tem umas telas que eu coloquei, caso houver outro tipo de dúvida, mas não precisa agora. Se a prefeita quer fazer algum comentário, fechamento. Acho que o Isaac domina muito bem o assunto, né? Obrigado, Isaac, nosso contador. E se ficou alguma dúvida, ele que
esclarece. Mas igual a gente sempre fala nas prestações de conta, né? Nosso município é atípico e quando a gente vê falar da saúde e educação, então o que é contabilizado, né? Graças a Deus que a gente mora aqui, que temos os ROITs, né? E nossa gestão, então, investindo muito no agro, muito na indústria, e estamos aumentando consideravelmente a questão dos recursos livres, essa é a nossa função. Não fiz o levantamento agora há pouco, vou deixar até para o Laércio fazer essa pesquisa, né? Mas no ano anterior, mais de um ano atrás, nós tínhamos saído de 25 milhões para 48 milhões arrecadação livre. Então, isso é do trabalho, né? Que parte do executivo, mas que conta sempre com toda a Câmara de Vereadores, né? Com certeza temos sempre esse trabalho conjunto, esse apoio dos investimentos que a gente vem fazendo. Então, é o município também andando com as suas próprias pernas. Se um dia acontecer, mas nós já temos esse respaldo da Itaipu, que a curto prazo não tem, mas eu acho que assim, hoje o município vive uma nova forma de administrar os recursos, né? É pensando não ficar só fazendo obras que muitas vezes não têm muita finalidade, mas trabalhar muito sério com o recurso público e especialmente fazendo com que a iniciativa privada também possa ter o seu espaço e possa crescer independente da prefeitura. Nós tivemos agora há poucos dias apresentando o SEBRAE, teve aqui em nosso município. Nós escrevemos então o programa Luz Solar para Todos no SEBRAE, mas com outro foco, o foco na economia do município. Então nós ficamos na questão sustentabilidade, foram 3 municípios selecionados no Paraná, ficou Itaipulândia, Curitiba e Bituruna. Então, esses 3 municípios, o SEBRAE está passando para a gente poder apresentar realmente o programa na íntegra. E com o SEBRAE o foco tem que ser econômico, né? Porque o SEBRAE se preocupa com essa parte. E era uma questão que até então, no Luz Solar, nós não tínhamos levantado informação e que nós ainda vamos levantar mais informações, conforme a sugestão deles. Mas nós não temos, eu não consigo lembrar os números agora. Mas é faraônico o que esse programa vai gerar. Então, assim, é milhões. Se nós pensarmos que é um sistema de placa solar dura de 20 a 25 anos. Quanta economia, quanto dinheiro que esse programa vai fazer economizar e que vai gerar a maioria esmagadora parte do nosso comércio local. Então, os nossos comércios, eles não têm ideia e o quanto, né? Eu falei que eu estive agora há poucos dias numa visita técnica junto com a Itaipu, no Rio de Janeiro, gente, é muito triste. Praticamente tudo fechado, abandonado. Nossa região aqui realmente é espetacular. E Itaipulândia é o exemplo. Quantos comércios foram abertos agora no último tempo? E nós continuamos com o Brasil vivendo uma instabilidade, a gente vê isso na indústria, né? E quando a gente vê atos acontecendo, igual a gente viu agora semana passada, isso continua movimentando a instabilidade, né? Porque a gente continua isso na política, continua acontecendo, né? O empresário não tem condições, ele fica inseguro de estar fazendo grandes investimentos. Mas quando a gente pensa hoje que um sistema de placa solar economiza por mês R$350, que deixa de ir para a Copel, um sistema, e nós já investimos agora, em 2 anos, 2.015 residências. Então, um sistema, 350 mês, média. Quando você multiplica isso aí por 12 meses, quando você multiplica por 2.000 famílias, e você multiplica isso por baixo 20 anos, vocês vão poder saber qual é o valor, os milhões que nós vamos ter de retorno. Para o município volta uma parte, que foram as escrituras, que foi os impostos, que foi geração de ITBI, que é o IPTU, e que muitos é a questão de cultura das pessoas. Hoje todo mundo está preocupado em pagar o seu IPTU, porque já sabe. O agricultor já se preocupava com isso, pagar seus impostos, porque tem muitos programas do agro. A população em geral hoje, ela não tinha essa noção, porque ela não era beneficiada direto. Hoje a população sabe, poxa vida, se eu ficar devendo para a prefeitura, eu não consigo nenhum benefício. Então, assim, a prefeitura teve muita contrapartida e muita coisa boa aconteceu, né? As pessoas estão se legalizando, estão fazendo tudo para se regularizar. Mas quem mais ganha com isso é a economia local. O pessoal tem uma aquisição maior de renda e o comércio aqui é o grande beneficiado. Então, a próxima gestão tem que fazer um trabalho agora muito consciente com o comércio, tem que dar prêmios muito bons para que a nossa população seja consciente e peça nota fiscal. Nós vamos ter que fazer um trabalho positivo nisso, que nós sabemos.
E eu falo, quando a gente fala, nós sabemos, eu falo por mim. Muitas vezes a gente fica acanhado num comércio, a gente não pede nota. Ah, é amigo da gente, é isso. Agora, a hora que o município der um incentivo, que o município for sortear, e nós estamos com o projeto pronto. Inclusive, o Paraná desenvolveu para nós lá o CTPAR, a nosso pedido. O nosso projeto está pronto, mas como é ano eleitoral, a gente não conseguiu pôr em prática. Dar prêmios, nós não podemos. Mas foi desenvolvido pelo CTPAR para entregar o Nota Paraná. Então, a gente vai usar o mesmo banco de dados do Nota Paraná. Então, ele está pronto para o próximo gestor, a partir do ano que vem, poder usar, né, Laércio? Só não podemos aplicar ele agora esse ano por causa da lei eleitoral. Mas, assim, é de premiar realmente, igual o Nota Paraná, e dar dinheiro para as pessoas, que com certeza vocês vão ver o impacto disso na questão da nota fiscal. Que como nós somos município pequeno, a gente não pede nota, mas a hora que tiver um incentivo, todo mundo vai pedir nota, e vai ser todos, não vai ser um. Então, isso vai muito mais, né, agregar. Eu acho que esse é o nosso objetivo de quem está à frente do município. Por ano, né? Então, o programa ele se paga quantas mil vezes, né? A maioria fica, né, cara? Porque se a pessoa vai comprar um material, vai melhorar a casa, vai procurar um material aqui, vai gastar no mercado, vai comprar uma roupa, a maioria fica aqui. Talvez vai comprar um eletrodoméstico na internet, coisa, mas a maioria do povo ainda compra o fiadinho ali, coisa e tal, né? Com certeza, né? Tem muitos, né? Vai melhorar a qualidade. Vai melhorar a qualidade de vida, né? Então, nós estamos na expectativa muito grande de trazer esse prêmio em primeiro lugar para Itaipulândia, vai ser dia 18 de abril. Mas é um prêmio assim que eu não, né? Inclusive, quem vai na prefeitura, eu faço questão que todos vão lá. A gente criou uma galeria agora em frente ao gabinete lá, eu quero que vocês vão lá e vejam, e nós vamos patrimoniar todos aqueles prêmios lá. Porque o prêmio não é meu, é do município, é dos vereadores, é toda a população. Então, aquilo lá tem que ficar lá e para que todos tenham acesso para ver. Não faz sentido estar no meu gabinete e muito menos na minha casa, né? Então, é de todos que colaboraram, a gente tem uma equipe muito boa, eu sempre falo, é graças a Deus ter uma equipe maravilhosa que, né, que as pessoas entenderam qual é o nosso propósito aqui frente à administração, né? Eu tive sentada hoje de manhã com o Eduardo e quando a gente criou a Secretaria de Frotas, então por isso que eu falo, são coisas que são muito importantes. Hoje de manhã estava com o Rogério e estava com o Eduardo, que é o nosso, que trabalha lá. Então, assim, até a gente vai fazer uma matéria. É a primeira vez na história de Itaipulândia, está aqui o Leomar, nosso controlador, que faz o papel muito bem. O Leomar pesquisando, e nós tínhamos uma irregularidade muito grande, que eram os motoristas da saúde. O pessoal vai quase uma vez por semana, 2 vezes, vai para Curitiba. O que acontecia com os motoristas? Eles tinham que abastecer os carros com o cartão de crédito próprio deles e depois reembolsar. O Leomar sempre falava para mim, Cleide, isso é ilegal. Se os caras um dia entrar, vai dar problema, porque ele não é obrigação dele como motorista gastar o cartão dele. E o Leomar sempre me cobrando e pesquisando, enfim. Então, o Leomar pesquisou Medianeira e a prefeitura, então, agora fez uma licitação que nós contratamos uma empresa que gerencia o nosso combustível. A empresa que foi vencedora do nosso certame é a mesma empresa que atende o governo do estado, que é Prime, né? Então, para nossa alegria, os 4 postos aqui de Itaipulândia têm cadastro. Então, eles têm que se cadastrar com essa empresa. E hoje, se algum carro do município, talvez não sei qual a ideia, depende da Câmara, hoje, se eu já fui para Cascavel esses dias, quando fui no show rural, eu saí antes das 6, não tinha nenhum posto aberto. Na volta, em Céu Azul, tive que pôr gasolina porque faltou. Então, a gente vai ter para Curitiba agora, essa empresa tem vários postos cadastrados. A Polícia Militar, ela abastece aqui uma vez num posto, outra vez no outro, então. E os postos estão conseguindo se entender. É pela primeira vez na história, o Eduardo me falou, que a gente conseguiu agora um preço bom. Porque sempre a prefeitura pagava preço acima da bomba. Entende? Quando eu, Cleide, vou lá no posto, eu pago um valor, a prefeitura está pagando um valor maior. O ano passado, outro problema, nós tivemos no ano passado 20 alterações contratuais. Toda vez que aumenta a gasolina, os caras vêm requerer para aumentar. Então, é pela primeira vez que Itaipulândia está o município pagando um preço justo para os combustíveis. E o gasto não é pouco. Então, se os 4 participar, o dinheiro vai ficar todo aqui no município também. Então, isso nós vamos ter que ver com o Ney, daí como é que procede, né? Vai ter que verificar essa parte. É que você... É que vocês vão menos vezes, né, Caco? Mas para nós ficou bom, né? Porque às vezes tu não sai daqui com o tanque cheio, coisa assim, né? Me aconteceu várias vezes. Eu pago o meu dinheiro porque, né? Fica atrás, não. Então, assim, são coisas assim que a coisa hoje está, né?
E o Leomar sempre me ajuda muito, eu acho que é essa a função do controlador interno, de fazer as coisas certas, né? Então, é por aí e é assim que a gente está trabalhando e é para isso que nós fomos eleitos. Obrigado a todos, gente. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Beleza, então, obrigado. Obrigado aí, Isaac, pela apresentação, muito bem explicado. Quero também parabenizar a prefeita pela colocação, né, muito bem colocado, e agradecer a presença também. Cumprindo a finalidade dessa audiência pública, agradecemos a presença de todos os presentes, vereadores, equipe técnica, funcionários da Prefeitura Municipal, e declaro encerrada essa audiência. Tenham todos um bom dia.